Bom, inicialmente, minha saudação aos ouvintes da Rádio Campeche, que é uma emissora que se torna cada dia mais importante na comunidade em que está inserida. Meu nome é João Frederico Trotte, eu sou o atual presidente da Associação Cultural José Martí, de Santa Catarina. Por esses dias vai acontecer um outro evento de cunho internacional que vai se realizar agora a partir do dia 27 de janeiro na cidade de Quito, no Equador, porque Quito hoje é a capital, detém a presidência pro tempore dessa comunidade de nações. É o encontro da comunidade de estados latino-americanos e do Caribe, a chamada CELAC. Essa organização é uma organização feita aqui na América Latina a partir de uma reunião que ocorreu no México de países latino-americanos no ano de 2010, e onde se viu a necessidade de criar um organismo regional que tratasse do desenvolvimento da região a partir de uma união dos países que a compõem. Então, acabou sendo concretizada a criação dessa comunidade de países no final do ano de 2011, numa reunião que ocorreu em Caracas, na Venezuela. Esta comunidade de países, ela abrange atualmente 33 países da região e tem ênfase, como eu já falei antes aí, no desenvolvimento regional, no combate à pobreza e à miséria, na criação de condições para que os países que dela fazem parte possam conjuntamente enfrentar as dificuldades que tem no comércio internacional, promover os direitos humanos, que essa história por si só já é um motivo para que tenha uma condição de união maior e de fortalecimento entre si. A cada ano, a cada novo encontro que se reúne a cúpula desses países, é eleito um país para presidir a comunidade até o próximo encontro. Agora está sendo realizado então o quarto encontro de cúpula, ou a quarta cumbre, como eles chamam, na cidade de Quito, no Equador. Quito, o Equador, através do seu presidente Raul Correa, durante esse último ano foi o presidente pro tempore dessa comunidade de países. Dos 33 países que fazem parte da comunidade, está já assegurada a presença de 21 mandatários, primeiros mandatários desses países. Inclusive do Brasil, deverá a nossa presidenta estar nos representando lá nesse encontro. Os demais países, que por diversos motivos o primeiro mandatário não poderá estar presente, enviarão ou vice-presidentes, como é o caso da Argentina, que vai enviar o seu vice-presidente, ou então ministros de estados que estarão representando os países. No caso de Cuba, também estará sendo representado por o seu vice-presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que estará então comparecendo neste evento. Existe um assunto bastante latente, que é a questão das migrações entre as Américas. Tem ocorrido alguns problemas de cidadãos latino-americanos e caribenhos que querem migrar para os Estados Unidos, e isso tem ocorrido uma série de problemas, porque as pessoas às vezes têm de pagar dinheiro aos chamados coiotes para que façam então um roteiro por diversos países até por fim chegar nos Estados Unidos.
Existe da parte dos Estados Unidos uma política diferenciada com relação à recepção desses migrantes. Por exemplo, se um brasileiro entra nos Estados Unidos de uma forma ilegal, ele imediatamente, se ele for detido, preso, ele vai ser deportado de volta para o Brasil. Mas se isso ocorrer, por exemplo, com o cubano, não ocorre assim, porque existe uma lei que diz que o cidadão cubano que põe os pés no solo americano, ele recebe o visto de permanência no país e parece que até recebe também alguns auxílios temporários lá para a permanência no país. E esse é um dos assuntos que vai ser abordado lá nesse encontro de cúpula. Outra questão também muito importante é a questão de estabelecer a região da América Latina e do Caribe como uma região de paz. Eu lembraria especialmente a questão da Colômbia. A Colômbia é um país que existem forças beligerantes contra o governo, que estão em atuação já também há quase 60 anos dentro do país, né? O grupo mais conhecido nesse sentido são as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, as FARC, né? Mas existe já uma negociação em nível bastante adiantado e que se realiza inclusive sob o patrocínio de Cuba em Havana. Periodicamente vão representantes do governo colombiano e também das FARC para realizar negociações. E esse processo, os países da região têm todo o interesse em acabar com essa beligerância. A América Latina e essa comunidade de países, ela entende que o mundo, para se desenvolver efetivamente, ele precisa em primeiro lugar de paz, depois de acabar com a miséria que existe nesses países e assim também em outros países do mundo. Esta comunidade, a CELAC, ela pretende usar o peso que tem enquanto conjunto de 33 nações para desenvolver com países centrais uma melhoria na renegociação das dívidas destes países. Há países que ainda tem muita gente morrendo de fome, então é preciso criar condições para que os países explorem as suas áreas destinadas a cultivos e a criação de animais para acabar com a fome nesses países. A corrupção é um outro assunto que é muito preocupante em toda a região. São assuntos que também não deixarão de ser abordados. Outro fenômeno muito presente que está acontecendo são mudanças climáticas bastante relevantes que têm ocorrido nos diversos países. Excesso de chuvas em época que deveria estar mais seco e vice-versa. Agora mesmo em Cuba nós estamos tendo uma questão que andou se formando no litoral caribenho, numa época que há mais de 90 anos não ocorria, um fenômeno de fortes ventos em função da formação de um ciclone. E esses fortes ventos estão fazendo, inclusive, que as águas do mar estejam invadindo algumas ruas mais à margem do mar, na cidade de Havana e outras cidades costeiras. Então existe toda uma mudança climática que os países precisam discutir, que razões, que medidas podem ser tomadas no sentido de que preservemos a nossa natureza e, quem sabe assim, consigamos prevenir essas mudanças climáticas nesse ritmo tão acelerado que estão acontecendo. Nós sabemos que a China, esse gigante asiático aí, é um país que se tornou um grande jogador na economia internacional. É um país que tem feito compras importantes de países da região, de minérios, de alimentos, e, enfim, tem feito uma série de negociações comerciais, e o bloco entendeu por bem, então, negociar conjuntamente com
com esse país. Há negociações em curso já também do conjunto dos países da CELAC com a Índia e com a Rússia, que interessa para a América Latina e para os países do Caribe fazer uma relação com esses países de uma forma integrada. Então esse assunto também será objeto lá das discussões. Há indicações de que deverão haver pelo menos 24 documentos sobre os diversos temas que tratarão desse assunto. A Cuba interessa particularmente dois assuntos que são muito particulares, que como eu já falei anteriormente, a questão do bloqueio econômico. Cuba tem a necessidade de que esse bloqueio econômico cesse o quanto antes. Sabemos todos que houve um reatamento das relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos recentemente, mas isso por si só não representa quase nada. É só um primeiro passo dentre muitos outros, inclusive muito importantes, que têm que ser dados. Um desses passos é a eliminação desse bloqueio, porque não se pode vislumbrar que dois países tenham relações normais, vamos dizer assim, sendo que um mantém contra o outro um bloqueio econômico. Isso é impensável. Então, a exemplo do que já fez na última reunião da ONU, Cuba vai levar uma proposição para que haja uma deliberação da cúpula dos estados latino-americanos e do Caribe, no sentido de que seja eliminado esse bloqueio. Também a questão muito relevante para Cuba é a questão da devolução da base naval que Estados Unidos ocupa dentro de Cuba desde a independência cubana. É impensável que um Estado soberano tenha no seu território um enclave de um outro país onde o Estado não tem acesso a esse território que está ali encravado, que está na mão de uma potência estrangeira. E então é um assunto que Cuba precisa da solidariedade dos países, no sentido de que sejam os Estados Unidos pressionados a devolverem essa área territorial e se retirarem do território soberano de Cuba. Bem, pelos assuntos a que eu me referi anteriormente e que serão tratados nesse encontro de cúpula, dá para se ver que eles têm relevância para todos os países da região. E Brasil, seja Argentina, seja Venezuela, seja Equador, que é o país onde se realizará o encontro, sejam os países caribenhos, que normalmente são países menores. A questão da maneira como cada país vê a realização dessas cúpulas varia de cada país, mas há um pensamento maior, que é no sentido de obter um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento maior para todos os integrantes desta comunidade de países. Cuba não pensa diferente. Cuba entende que a reunião de países e as cúpulas que são periodicamente realizadas, elas têm extrema relevância para que se consolide na nossa região um desenvolvimento a partir da cooperação, da solidariedade, da integração entre os países membros e para que sejam resolvidos alguns dos graves problemas que nós temos já historicamente na nossa região. Os países reunidos em conjunto terão mais forças
de negociação com outros blocos econômicos, terão condição de se conhecerem melhor entre si e trocarem informações, trocarem auxílios mútuos a fim de resolverem os problemas que têm e promover o desenvolvimento regional. Agradeço ao amigo Arnaldo, ao pessoal da Rádio Campeche, esse espaço que nos está sendo aberto aqui para falar um pouco, não só sobre Cuba, mas também sobre a nossa América Latina, dá o espaço que às vezes a grande mídia não concede a emissoras que, embora não sejam tão grandes, têm uma importância muito maior, como é o caso da Rádio Campeche, ao fazerem a divulgação desse tipo de eventos. Ao pessoal da rádio, então, o meu muito obrigado, o meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Campeche.